encontrar. Que alegria! Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Bom dia a todos os amigos da cidade, com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui iniciando o nosso dia, o nosso programa, o nosso projeto, a voz do cidadão que faz a diferença, que encontra seu domínio próprio, seu controle, que tem o seu equilíbrio, que sabe muito bem aonde está, com quem está e que realmente faz a diferença nos seus atos, nas suas atitudes, no seu silêncio, na sua voz, na sua maneira de pensar, de agir, no seu sorrir, no seu cumprimentar, abraçar, enfim, o cidadão que faz é aquele que realmente se conhece. E uma das coisas que o programa, aqui o nosso programa, tem o maior interesse é que cada um de nós despertar, que cada um de nós possamos estar nos conhecendo, sabendo quem somos, porque às vezes nós temos tanto interesse de conhecer os outros, né? Conhecer um pouquinho de um e de outro, vamos ter um interesse maior em nos conhecer, quem eu sou, quais são minhas atitudes, como eu, né, tenho reações quando me deparo com algumas situações, enfim, conhecer a si mesmo é de suma importância para que eu possa ter uma vida mais saudável e possa fazer as pessoas à minha volta serem mais felizes. Ontem eu falei com vocês e falamos sobre o Dia da Família, que foi domingo, e pegamos o texto de Efésios capítulo 5, que fala sobre o lar cristão, deveres da mulher, deveres do homem, dos filhos e assim por diante. Hoje quero falar sobre o fruto da luz e as obras das trevas, que também está no livro de Efésios, no próprio capítulo 5. Eu tenho estudado o livro de Efésios essa semana, desde a semana passada, e várias vezes já estudei esse livro, e cada vez que eu leio e que eu estudo, mais eu aprendo. E nesse texto do capítulo 5, versículo 3, diz assim: mas a impudícia e toda a sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos ou a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. É aqui que eu quero parar comigo e com você. Vamos ter tempo de ações de graças, vamos agradecer, vamos louvar, vamos adorar, vamos ter boa conversa, um bom diálogo, vamos brincar, sim, mas brincadeiras saudáveis, vamos deixar uma marca importante na vida das pessoas que nós conhecemos e que nós convivemos? Esse é o projeto, esse é o nosso programa Amigos da Cidade, e hoje a Tribuna do Interior traz um registro assim bastante preocupante, né? Campo Mourão registra novos casos de gripe A e saúde alerta. Então vamos tomar os nossos cuidados, vamos ajudar a nossa vizinhança, nossos parentes a também tomarem os seus cuidados com respeito a essa gripe que tem pego tantos. E eu desconheço lá ao meu redor todas as famílias, todas as pessoas com quem eu convivo, tem alguém muito gripado dentro da sua casa e que está sofrendo bastante. É uma coisa que talvez a gente não possa evitar, tudo bem, mas o que nós podemos pensar de um governo que se preocupa em realmente trazer a saúde para a sua cidade, para o seu estado, para o seu país? Nós temos que tomar uma vacina. Para tomarmos uma vacina no particular, porque não temos a faixa etária, não estamos naqueles grupos, nós vamos ter que pagar hoje R$170 para uma vacina que custa, no laboratório, indo para distribuidora, ela custa R$28. E a distribuidora pode distribuir a R$48, que vai estar ganhando bastante. Mas hoje ela chega até nós por R$170, no mínimo. O que pensar sobre tudo isso? Esse é o programa Amigos da Cidade, esse é o projeto Amigos da Cidade. Eu sou a pastora Jurema, meu convidado já está aqui. Pode ter certeza, o assunto é importante para cada um de nós. Bom dia, pastora Jurema, bom dia a todos os seus telespectadores, né? É um prazer estar aqui de novo. Da outra vez a gente esteve aqui para falar um pouco do agronegócio, né? E divulgar algumas pós ali que o Integrado faz e que eu sou o coordenador, né? E hoje, ao teu convite, viemos para falar um pouco da economia, né? Com
as perspectivas com o novo governo, né, o governo Temer que está assumindo aí, né, bastante recente ainda, as coisas estão todas para acontecer, né, mas eu vou falar aqui meu nome também, em nome das perspectivas já escrita por vários especialistas, né, em várias áreas da economia aí, e contribuir aí o que a gente puder colaborar com os seus telespectadores, né, a gente está aqui à disposição para falar sobre, né, então vamos comentar aí o que você tiver de dúvida, vamos tentar esclarecer, né. Hoje nós vivemos assim uma situação de grande esperança, a maioria desejou que isso estivesse acontecendo, que esse momento estivesse acontecendo, né? Não por prazer, eu acredito, porque nenhum de nós tinha o prazer de dizer queremos que saia um presidente, que chegue outro, que venha outro, que o país esteja nessa, né, nessa mudança, assim, que isso não é saudável. Nós entendemos assim, mas tem coisas que não são saudáveis, mas são necessárias para serem feitas. Então, eu diria que temos um momento de grande esperança. Olha, o que a gente tem que dizer aqui, tem muita gente até discutindo, né, se é legal, né, o vice-presidente assumir ou não é legal, uma vez que é chapa, né? Mas a Constituição é clara, né? Quando o presidente é afastado, o primeiro que assume é o vice, né? Alguns anos atrás, o vice era votado separadamente, né, do presidente, então ele tinha mais legitimidade popular, vamos dizer assim. Mas mudou e agora o vice-presidente forma chapa. Então quem vota para o presidente vota também para o vice-presidente. E não é novidade, né, que um vice-presidente esteja assumindo novamente a presidência do Brasil. Historicamente, por 10 vezes nós já tivemos os vices assumindo a presidência, né? Lá na Primeira República, o Marechal Deodoro da Fonseca já foi substituído pelo Floriano Peixoto, que era o seu vice, né? E aí vem na história. Já depois de 30, né, o próprio governo Getúlio Vargas, quando se suicidou em 44, o Café Filho, que era seu vice, assumiu. E por coincidência, né, o Café Filho foi afastado e na época o presidente do Senado, né, Nereu Gomes, assumiu, né, a presidência. E depois tivemos vários outros exemplos aí, né? Tivemos mais depois do militarismo, né? Até antes, em 61, quando o Jânio Quadros renunciou, né, nós tivemos o João Goulart assumindo a presidência. Depois entrou os militares, e aí assim que os militares saem do poder, 21 anos depois, Tancredo de Almeida Neves é eleito, não assume, né, porque teve problema de saúde, e assumiu José Sarney, né? Pouco tempo depois, Collor de Mello sofreu impeachment, assumiu Itamar Franco, né? Então, na sequência, né? Na sequência, né? Itamar Franco. E o Itamar Franco, diga-se de passagem, pegou uma política bastante complicada também, né? Parecida com o que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo nesse momento, inflação alta, né? Muito alta, desemprego alto, né? E com o lançamento do Plano Real, né? Durante o governo Itamar Franco, e depois consolidado durante o governo de FHC, o Brasil pegou um rumo, né? E a gente contornou a inflação, que foi um problema por mais de 30 anos no Brasil. E depois de contornar essa inflação, que era uma inflação inercial, uma inflação onde a gente trazia a inflação anterior, né, sempre, a memória inflacionária, e sempre ia aumentando muito a inflação. E o vice do Collor conseguiu, né, através do Plano Real, dar um novo rumo para a economia. E agora, novamente, estamos com mais um vice assumindo. Então, os eleitores, quando forem votar, né, tem que prestar atenção no vice, né? Se o vice não for uma pessoa aceitável pela maioria da população, há de ser discutido ou ver isso na hora do voto, né? O fato é que agora nós temos um vice assumindo e a economia está num momento muito delicado, né?
Estamos com desemprego aí na faixa de 12% aproximadamente. A inflação, que foi a 10,6% ano passado, existe uma perspectiva de baixar para 7% esse ano. E então o novo governo ele tem também uma situação delicada para arrumar, né? Por isso que você disse que a maioria da população estava querendo mudança, né? A presidente Dilma não estava mais conseguindo articulação no Senado, na Câmara. Isso dificultava o governo dela. Isso gerou uma descrença tanto na população interna como no mercado externo, né? O Brasil, infelizmente, aceitem ou não aceitem, o Brasil depende do dinheiro externo, né? O Brasil, historicamente, de 1500 até hoje, né? O Brasil nunca conseguiu fazer uma poupança interna suficiente para andar com as próprias pernas. O nosso histórico é de um crescimento sempre dependente de capital externo, né? Ou em forma de investimento direto, né? Multinacional vem aqui, monta sua empresa, gera emprego, distribui renda. E, infelizmente, né, no caso das multinacionais, elas vêm para cá, geram emprego, geram renda, mas a grande maioria não deixa o lucro aqui, leva de volta. Infelizmente, isso é um ponto negativo, né? Mas também os investidores indiretos, que compram ações na Bolsa, né, que faz todo esse movimento. E o Brasil, ou o Brasil traz capital externo, ou o Brasil não consegue caminhar com as próprias pernas. Tecnicamente, a gente diz que um país, para poder ter força de caminhar sem muita dependência do capital externo, precisa ter em torno de uns 30% de poupança em relação ao seu PIB, né? O país desenvolvido consegue isso. A China, né, que tem um PIB entre 7% e 10%, tem essa poupança interna mais ou menos em torno de 50% a 60%. Por isso que, quando o governo também gasta, o governo também gera emprego, gera renda, né, e faz com que o PIB cresça, né? Assim, tecnicamente, o PIB tem uma formulazinha bem simples, né? O que é que faz um PIB ser positivo ou negativo, né? PIB significa o quê? PIB é igual ao consumo total das famílias, né? E consumo total do governo, gastos totais do governo, e investimentos totais, mais exportação, menos importação. Então, se as famílias agora não estão gastando, isso traz o PIB para baixo. Se o governo está sem dinheiro, não está gastando, traz o PIB para baixo, né? Se a gente não tem a credibilidade do investidor externo e nem do interno, traz o PIB para baixo, né? Se a gente não está exportando a contento, né, ou um saldo muito baixo na balança comercial, o PIB vem para baixo. Por isso, o PIB de 2015 fechou em 3,8% negativo, e as perspectivas para esse ano é que feche em 4% negativo, né? Então, a nossa economia está num momento delicado. E quando o PIB é 4% negativo, significa que parou a produção. Se parou a produção, está justificado quase 12 milhões de pessoas desempregadas, né? Porque se não vende, se as pessoas não consomem, não vende. Se não vende, a indústria tem que parar de fabricar, né? Parando de fabricar, dispensa as pessoas. E aí o índice de desemprego está muito alto. Esse é um momento mais delicado da economia, que é um momento conhecido como recessão. Recessão é quando a gente tem um desemprego alto, né, com uma inflação alta e um PIB muito baixo. Teoricamente, existe na teoria uma chamada curva de Phillips, né? Na curva de Phillips mostra que, para a gente ter uma inflação alta, teoricamente o desemprego tem que estar baixo. Porque, normalmente, quando a gente tem uma inflação de demanda, significa que as pessoas estão indo muito às compras. Quando elas conseguem, né, renda para consumir bastante, elas provocam um aumento nos preços. E se elas estão comprando muito, e significa que as lojas estão vendendo muito, a empresa tem que fabricar muito, então diminui o desemprego e aumenta a inflação. Na teoria também o contrário, né? Para a gente ter um desemprego alto, tecnicamente, a inflação deveria estar baixa. Mas, quando a gente chega nesse momento de uma inflação alta e um desemprego alto,
é um sinal de que a economia está muito mal, né? E é isso que o Brasil vem passando, é isso que no governo da presidente Dilma a gente estava sentindo, vamos dizer assim, na pele, né, no nosso dia a dia, né, uma inflação muito alta e um desemprego muito alto. Agora, podem perguntar, mas como então que justifica, né, a inflação está alta e o desemprego também? O fato é que a inflação que nós tivemos foi por aumento de preços controlados pelo governo, né? Aumento da energia, aumento do combustível, aumento de impostos, né? Aumento de impostos. O governo Dilma segurou por 2 anos aumentos que deveriam estar sendo feitos gradualmente, né? Por exemplo, segurou por 2 anos o aumento da energia, do combustível, e logo depois das eleições não teve como segurar mais, esse preço subiu e isso elevou a inflação. Então, o que acontece? Hoje, a indústria, mesmo não vendendo, o custo de produção dela aumentou muito, porque aumentou em mais de 40%, por exemplo, o custo da energia. E aumentou, seria na nossa casa também. Que reflete diretamente na nossa casa, né? Então, a inflação, ela tem se mantido alta por isso, né? Foi o impacto do aumento dos preços controlados pelo governo, e que agora, né, uma vez que já passou um ano desse preço aí, esse preço já está sendo absorvido e existe uma expectativa agora de a inflação fechar esse ano em 7%. Ela fechou ano passado em 10,6%. Uma vez baixando a inflação, fica um pouco mais fácil para o novo presidente administrar a economia, porque a inflação, infelizmente, corrói o salário, né? A inflação, ela, vamos dizer assim, ela interfere bastante na economia. Então, esse novo governo, ele traz uma expectativa, né, de o mercado acreditar mais no Brasil, né, os próprios empresários, o investidor externo, e a gente está apostando nisso. É muito cedo ainda para a gente falar com segurança isso, né? Mas o que tudo indica, até pelas escolhas que ele está fazendo, né, para as pessoas que vão ajudá-lo na administração, ministros, né, diretor do Banco Central, que ele não anunciou ainda, o mercado está bastante apreensivo, mas o novo ministro da Economia, o Henrique Meirelles, ele já disse que as nomeações que eles vão fazer para a área econômica são nomes técnicos e não políticos, né? Então, só isso já traz uma segurança para o mercado, né? Eu queria fazer uma chave agora nessa palavra que o senhor traz sobre a questão da equipe. Nomes técnicos, pessoas que realmente sabem, vão estar no local sabendo o que vão fazer, né? A gente ouviu muita crítica, né? Faltaram mulheres, faltaram isso, aquilo, aquele outro, e as pessoas não, né, deixam de olhar o que nós queremos mesmo, né? Nós queremos resolução de problema. Então, nós queremos que pessoas que, no ver do presidente, que ele veja que possa trazer a resposta. Não é hora de ficar uma disputa, né? Olha, eu já ouvi muita gente dizendo que, além de dizer que é golpe, né, isso que aconteceu no Brasil, não é golpe, né, gente, porque várias ações foram impetradas junto ao Supremo Tribunal Federal, que são pessoas muito competentes para julgar, né, e todo o processo teve o aval do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que a maior corte, né, jurídica do Brasil não ia permitir que o Brasil aplicasse um golpe, né, contra a Constituição. E eu ouvi também dizer que isso, me desculpe as mulheres, né, mas eu particularmente acho que não tem nada a ver, né? Disseram que isso é porque é uma mulher que estava no poder, e isso é machismo, né? Não é, né, gente? A situação a economia não estava andando, né? A economia estava parada, as perspectivas eram de pioras, né? Por falta de articulação da própria presidente Dilma, por todo um conjunto que a mídia já vem divulgando, né? Políticas erradas, né? Principalmente o fato da presidente centralizar nela, né? E perder a força no Congresso e no Senado. Então, estava muito difícil a sustentabilidade do governo Dilma, né?
Então, não é só pelas pedaladas e tal, é pelo conjunto, né? Até pelas questões da Lava Jato, né? Que tem interferido muito também na política e também tem essa falta de credibilidade, tem muito a ver também com o andamento da Lava Jato, mas a Lava Jato ela é essencial, né? A gente precisa realmente esclarecer fatos. O Brasil não pode viver, embora, né, sempre houve corrupção, como dizem, sempre houve, mas a gente precisa trabalhar para acabar. Se não para acabar, pelo menos amenizar, crescer, né? Não reduzir. pode. Isso não pode. Dobrar, né? triplicar, não pode. Né? Então, nessa sua pergunta, o governo já deu a resposta, né? Ontem, especificamente ontem, ele já nomeou para o BNDES a Maria Silvia Bastos, que já esteve como assessora no BNDES, e diga-se de passagem, o BNDES está no pivô da Lava Jato, ainda não entraram efetivamente dentro do BNDES, né? Mas um dos fatores de grande aumento da dívida do Brasil nos últimos anos agora foi dívida que a presidenta Dilma fez vendendo títulos do Tesouro Nacional para pegar o dinheiro, colocar dentro do BNDES para financiar meia dúzia de empresários, né? Isso nem sou eu que estou dizendo. O economista que trabalha fazendo a pesquisa para os países da América Latina, que mora fora do Brasil, fez um estudo recente, né? Dizendo que é um absurdo o que o Brasil fez, né? O BNDES é um banco. A realidade está dizendo. O BNDES é um banco que foi criado, né? Ele foi criado em 1952, né? Com a finalidade de financiar grandes projetos inovadores. E a crítica de um economista que estuda a América Latina é que usaram dinheiro do BNDES para compra de frigoríficos. Não sou eu que estou dizendo, isso está publicado, né, pelo economista que estuda a América Latina, para financiar a compra de frigoríficos, que é uma coisa, isso não é inovação, né? Isso é uma coisa antiga, frigoríficos e tal. Para financiar, ele cita lá, né, financiar o Eike Batista, na época que ele estava no auge, explorando petróleo, e que quebrou, e que com certeza trouxe prejuízo para o BNDES. Né? Então, o BNDES ainda não está sendo investigado, mas vai acontecer. E aí ele nomeou, só concluindo, né, nomeou, então, uma mulher para presidir o BNDES, que é um banco importantíssimo para o fomento, né, para o desenvolvimento do Brasil. E agora também, hoje de manhã, estão anunciando a Maria Inês, né, que seria uma doutora em educação, para estar à frente do MEC, à frente dos órgãos educacionais, que também precisam ser reformulados. Né? Com certeza. Não, infelizmente, eu estou tendo uma aula aqui para mim, olha, o senhor não sabe o quanto isso está sendo importante. Eu estudei isso ontem e hoje eu estou compartilhando aqui essa aula. Mas como o meu tempo acabou, eu tenho assim, né, nesse meio minuto que eu tenho, infelizmente, eu quero assim, só que fechar, né, para que a pessoa que está me assistindo, ela veja o quanto isso é importante ali dentro da sua casa. É meio minuto que eu tenho, mas eu quero que o senhor volte, né? Aí nós continuamos. Estou à disposição, né? Quando convidado, farei o possível para estar aqui. Bom, na nossa casa, no dia a dia, o que representa o governo conseguir resolver esses problemas, né? Provavelmente, com a baixa da inflação, com o controle do dólar, né? A nossa atividade volte a ser uma atividade de produção, né? O governo está fazendo novos contatos com os empresários, o governo vai retomar as negociações com os países que poderão exportar produtos do Brasil. Hoje o Brasil está exportando só para os países emergentes. Se o Brasil conseguir retomar a exportação para os países desenvolvidos, provavelmente a gente vai exportar mais produto. Isso significa que poderá, a curto ou médio prazo, voltar a gerar emprego. Né? Voltando a gerar emprego, a gente melhora a renda, melhorando a renda, a gente volta a consumir, voltando a consumir, o PIB aumenta, né? O desemprego baixa e a inflação, o governo consegue daí ter um controle. Então, vamos depositar as nossas esperanças nesse novo governo. Não dá ainda para fazer uma análise final,
mas a gente tem que torcer para dar certo. Então, as pessoas que torcem contra, né, vamos pensar um pouquinho, né? Vamos pensar um pouquinho, vamos acreditar que o governo vai se esforçar e as famílias do Brasil merecem isso. Muito bem. Eu quero agradecer muito a Deus por esse momento. Olha, um momento muito especial mesmo para todos nós. Quero parabenizar os garis, que ontem foi o dia do gari, e quero dizer a todas as famílias, reúna sua família, reorganize suas coisas, suas contas e a esperança. Trabalhe aqui, ó, na sua cabeça, no seu coração, dizendo, nós vamos fazer o que é certo e nós vamos acreditar que vai dar certo. Quanto maior for o movimento dos que dizem que vai dar certo e que estivermos otimistas, nós vamos conseguir alcançar aquilo que queremos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amanhã nós estamos de volta com o programa Amigos da Cidade. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.